Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Amados, quando eu voltei a fazer os vídeos, né, porque eu mudei o canal, e quando eu voltei a fazer os vídeos eu mencionei que aos poucos eu ia ir compartilhando com vocês um processo que eu vivenciei. Eu costumo falar que foi o meu vale, né? Mas foi algo assim tremendo que o Senhor fez na minha vida. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como o Senhor me ajudou, me auxiliou e me fez vencer a depressão, tá? E é interessante porque assim, eu estava orando ontem à noite e o Senhor começou a me incomodar para que eu começasse a compartilhar essas questões. E existe um grito desesperado dentro de mim por almas, pela vontade do Senhor, por aquilo que agrada ao coração dele, que são as almas rendidas a ele, que é o céu sendo plantado, né? E o Espírito Santo começou a falar sobre isso comigo, então esse é o tempo, né? Porque nós precisamos também discernir os tempos. Esse é o tempo de começar a compartilhar todo o processo que eu vivenciei nesses últimos 3 anos, amém? E hoje, esse vídeo, eu não vou falar da parte clínica, tá? Da parte natural da depressão, ok? Eu não vou trazer aqui contexto da medicina, ok? Eu vou falar da minha experiência, é a minha experiência, ok? Eu sempre fui uma criança depressiva. Na verdade, tudo começou no ventre da minha mãe, porque houve uma rejeição muito intensa. Os meus pais, quando me tiveram, eles eram muito jovens, então eles não me planejaram, óbvio que eles não me queriam. E tinha também uma questão, né, dos meus avós maternos, uma questão de preconceito racial, e pelo fato do meu pai ser bem bombonzinho, então o meu avô ele não concordava com aquele relacionamento. Então, quando a minha mãe ela engravidou, houve uma rejeição assim genuína e mútua da família. E para você que não crê nessas coisas, ou para você que não tem esse entendimento, nós recebemos isso quando nós estamos dentro do ventre, tá? E ainda que inconscientemente nós recebemos aquilo que é bom e aquilo que é ruim quando nós estamos no ventre da nossa mãe. E é por isso que é importante que quando a mulher está grávida, ela tem um ambiente de paz, ela tem um ambiente de plenitude. E é exatamente por isso que eu costumo dizer que os preceitos das Escrituras não são para nos aprisionar, para nos amordaçar, são para nos proteger. Então, quando nós discernimos os tempos, quando nós temos uma aliança estabelecida com Deus, através de Jesus, toda a nossa vida vai ser pautada na verdade das Escrituras, então fica mais fácil. É óbvio que no mundo nós vamos ter aflições, sim, mas faz toda a diferença com quem nós estamos passando essas aflições. Faz toda a diferença onde nós estamos passando essas aflições, né? Então, durante muitos anos da minha vida, 21 anos da minha vida, eu lutei contra isso sozinho, né? Eu lutei contra a depressão sozinha, porque eu não tinha uma aliança estabelecida com Deus. Mas quando eu falo sozinha, é porque eu não tinha a consciência de que Deus, ele é Deus independente de eu reconhecer ou não. Então, na verdade, ele sempre esteve lá. Na verdade, ele sempre me cuidou, mas eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa percepção, porque de fato, se ele não estivesse lá, eu não estaria aqui, né? Porque eu passei por muitos processos de enfermidade enquanto bebê, me deram medicação errada por várias vezes, eu tive convulsões e cheguei assim a quase morte várias vezes. O Senhor me curou de muitas enfermidades, ok? E hoje eu vou falar bem dentro da questão da depressão, não, como eu disse, não a parte clínica, mas aquilo que eu vivenciei. Até então eu não tinha consciência de ter depressão. Eu imaginava que era normal as coisas que eu sentia. Então, assim, eu tinha rompantes de emoções, assim, por exemplo. Hoje eu acordei, e daí a pouco eu tava murchinha, muito triste, e eu senti uma dor insuportável, assim, dentro de mim. A sensação que eu tinha que tinha um buraco
e que ele só crescia e algo que dilacerava, sabe, dentro de mim. E não havia nada de fato assim que trouxesse paz ao meu coração. Nada. Chegou um ponto assim, aos meus 21 anos, que eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma boa situação ali emocional no que diz respeito a relacionamento. Teoricamente, a minha vida era uma vida boa. Só que nada preenchia e saciava aquela dor e aquela angústia que eu sentia dentro de mim. Na minha adolescência, nos meus 15, 16 anos, eu tentei suicídio com remédios 3 vezes, mas para a glória de Deus não deu certo, porque nunca foi o plano de Deus, a morte o plano de Deus, é a vida. E eu mesma não conseguia entender a razão pela qual eu perdi a vontade de viver, né? E eu achava que era por conta das situações que aconteciam dentro da minha casa. Então a gente sempre quer achar um porquê, um culpado, um motivo, mas na verdade eram prisões emocionais dentro de mim, em decorrência de tudo que veio acontecendo desde o ventre. Mas o que é interessante é que Deus, ele não planeja o mal, né? Deus, ele não quer o mal pra gente. Só que Deus, ele não desperdiça nada. Então ali eu estava sendo forjada, porque Deus, ele é consciente dos males que nos acomete, ele é consciente de tudo aquilo que acontece sobre a face da terra. Então Deus, ele conhece todas as demandas. Então, na verdade, eu estava sendo forjada ali, né? E hoje eu tenho essa consciência plena, porque hoje, para a glória de Deus, a gente consegue atingir muitas pessoas que passam por essas situações. Muitas pessoas que não têm coragem de falar das questões que já aconteceram. Então, foi uma somatória de coisas. Eu fui abusada na minha infância, por pessoas muito próximas da família. Então, tudo isso vai acarretando um sentimento muito ruim dentro da gente. Então, a pessoa que ela sofre abuso, seja o estupro ou seja os toques, ela se sente imunda, sabe? Ela se sente, assim, um lixo. E ela acha que a culpa é dela. Então, eu carregava toda essa carga dentro de mim. Então, isso foi desenvolvendo em mim doenças emocionais, né? E juntamente com as opressões, que naquele momento eu não entendia que era opressão, porque eu não tinha o conhecimento de Cristo, eu não tinha o conhecimento do mundo espiritual. Então, por isso que eu estou dizendo que eu estou compartilhando a minha experiência, porque a depressão que ela pairava sobre a minha vida, ela era muito mais uma questão espiritual do que uma questão fisiológica, do que uma questão patológica, do que uma questão clínica. Tanto que o Senhor me curou da depressão sem nenhum medicamento. Eu nunca fiz tratamento para depressão, né? Até porque, como eu disse no início, eu não tinha essa consciência, mas eu não precisei fazer o tratamento. Eu me recordo que há 3 anos atrás, era um final de ano, se eu não me engano era dia 31 de dezembro, eu acredito que de 2017, de 2016, algo nesse sentido, e eu estava em um culto na Lagoinha do São Cristóvão, e foi muito forte aquilo para mim, porque até o pastor Lucinho que estava ministrando a palavra, e ali ele estava ministrando, e de repente ele parou e ele começou a profetizar. E ele falou assim, olha, Deus ele me mostra alguém aqui que não foi diagnosticado pelo médico com depressão, mas você é uma pessoa depressiva desde o ventre. Você é uma pessoa depressiva desde sempre e Deus está te curando hoje. E pá, aquilo ferveu meu coração. Eu falei, cara, sou eu. Eu não sei se tem mais alguém, mas sou eu. E ali eu tomei posse, sabe? Dessa cura. Só que é interessante, vai parecer heresia o que eu vou falar aqui, mas tem coisa que é um processo. Deus libera a palavra, mas é um processo que se inicia. Por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Jesus curando as pessoas de várias formas. Então, ele curou alguns cegos, mas ele não curou esses cegos da mesma forma. Cada um foi de um jeito. Então, tem coisas que o Senhor libera a palavra, você toma posse e crê, você é curado na hora. Aquilo acontece na hora, mas tem coisas que é um processo. Então eu entrei em um processo de cura nas minhas emoções, porque o Senhor, ele não queria me libertar só da depressão. Ele queria também tirar o peso da opressão que sentenciava a minha vida com sofismas, com dogmas, com paradigmas, com mentiras do inferno. Então, na verdade,
Quando o apóstolo Paulo ele fala, ele discorre ali nas suas epístolas ou na sua epístola, quando ele fala que existe uma batalha entre a carne e o espírito, cara, isso é muito real. É muito mais intenso do que nós podemos imaginar, porque nós somos os nossos maiores inimigos. Muitas vezes não é o diabo que está travando algo na sua vida, é você mesmo, somos nós mesmos, e eu sou prova viva disso. Durante muitos anos eu não vivi coisas porque a minha mente era travada e aprisionada com as mentiras de Satanás. Então ele te dá sugestões, mas a decisão é sua, como eu falei no vídeo de ontem. Deus todos os dias ele coloca a vida e a morte diante de nós, todos os dias ele vem e coloca diante de nós as bênçãos e as maldições, mas é você, sou eu, nós que vamos escolher o que nós vamos viver. E quando eu recebi essa palavra, eu entrei em um processo de cura, eu entrei em um processo de libertação, e todos os dias, quando eu acordava, eu recebia 2 convites. Eu recebia um convite das trevas para morrer, e eu recebia um convite do céu para viver uma vida abundante. E, amados, quando você sofre opressão, é algo assim muito, muito intenso, porque você começa a perder a percepção daquilo que é real e daquilo que é irreal. Você começa a perder a percepção daquilo que é natural e daquilo que é espiritual. E eu lembro que por várias vezes eu acordava como se eu tivesse apanhado a noite inteira. Meu corpo doía todo, a minha cabeça doía, os meus ossos doíam, e aquele desânimo, aquela vontade de morrer. E aí eu começava a orar na minha mente, porque eu não tinha força para falar. E eu começava a orar na minha mente, clamava pelo sangue de Jesus, clamava pela presença do Espírito Santo. E aquele peso ia saindo, aquela dor nas costas ia saindo, e todos os dias era uma batalha. Todos os dias era uma batalha, e todos os dias o Senhor deliberava 2 palavras sobre a minha vida, e a mais intensa, todos os dias eu acordava com o Espírito Santo de Deus soprando nos meus ouvidos. Esse é o dia que o Senhor fez. Está pronto. Esse é o dia que o Senhor fez para você se alegrar e se regozijar nele. É seu. E todos os dias eu acordava com o Espírito Santo soprando isso aos meus ouvidos. Então, como venci, a depressão? Na verdade, eu não venci. Jesus venceu no meu lugar. E ele não venceu agora, Ele não venceu no processo de 3 anos, não. Ele venceu lá na cruz. Tudo aquilo que a humanidade é acometida já está pago, já foi vencido lá na cruz. Só que nós não tomamos posse. Por vários motivos, às vezes nós não acreditamos, às vezes nos falta força, às vezes nos falta o conhecimento. E nessa manhã eu quero te encorajar a acreditar no sacrifício da cruz, porque ele é genuíno e real. E não foi à toa que Jesus ele fez, o que ele fez. Não foi à toa que ele cumpriu o plano de salvação. Não foi à toa que ele passou por tudo que ele passou, sabe? Foi por amor, foi justamente por saber que nós somos frágeis e totalmente dependentes desse sacrifício na cruz para que nós venhamos a ter vida de verdade e vida abundante. Então, foi um processo de 3 anos de muita batalha espiritual, e eu falo que a única parte que eu entrei foi na perseverança, sabe? Mesmo com muitas vezes com medo, muitas vezes a minha mente me boicotando, me sabotando, porque às vezes eu falava para mim mesma, isso nunca vai mudar, isso sempre vai ser assim, a minha vida nunca vai fluir em algumas áreas, porque eu recebi palavras de maldição no ventre, palavras de maldição na minha infância, na minha adolescência, e é interessante porque algo que sempre martelava na minha mente é que você vai ficar sozinha, porque o Senhor, ele dá algumas características para cada ser humano, e eu sempre fui uma pessoa dominante, e eu falo que isso é muito atrelado a quem eu sou em Cristo, só que quando você se descobre em Deus, ele vai te equilibrando. Mas eu não era equilibrada porque eu não conhecia ele, então eu era uma pessoa extremamente mandona, uma pessoa de difícil convívio, E eu sempre ouvia isso: olha, você dá a sorte que você é bonita, porque senão você ia morrer sozinha, você ia morrer solteira, você nunca ia casar. Então, tipo assim, eram coisas que
aparentemente eu não me importava, mas aquilo estava ficando impregnado dentro de mim. Então, a cada situação que dava errada, principalmente na área emocional, na área sentimental, essas vozes vinham na minha mente. E aí eu falava, cara, é verdade. E eu lembro que por várias vezes, assim, a minha mãe falava isso comigo, que eu ia ficar sozinha. Então, que eu não tinha nascido para o casamento. E quando algo dava errado, então vinha aquela voz ecoando dentro de mim. E eu falava, cara, minha mãe tá certa. Só que não, ela não tá certa, ela tá errada. E na verdade, minha mãe é maravilhosa, é a mulher da minha vida, a amo com força, mas todos nós passamos pela descoberta de quem Jesus é, e antes que isso aconteça, a gente fala muita abobrinha, a gente fala muita besteira, a gente faz muita besteira, e eu tenho a consciência de que as palavras, elas têm poder, né? E é por isso que a pessoa na condição de mãe, de pai, porque eles são autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, eles têm que tomar muito cuidado com aquilo que eles falam, né? Porque de fato Satanás, ele pega aquela palavra e ele produz aquilo que está sendo deliberado, assim como Deus. Então foi uma batalha intensa, e a cada manhã uma luta, e com medo eu ia assim mesmo, e desanimada eu ia assim mesmo, e sempre clamando pelo sangue de Jesus, sempre clamando pela presença do Espírito Santo. E é interessante falar sobre isso, porque vai gerando assim uma emoção, porque eu sinto até o cheiro assim de dentro do meu quarto, de cada oração, de cada toque, sabe? De todas as vezes que eu ouvi a voz do Senhor falando, você não tá sozinha, luta, eu tô aqui. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, que foi o ápice assim da depressão, foi quando ela veio muito intensa, foi quando o meu ex-marido saiu de casa, e aí é uma longa história, eu não costumo falar muito sobre isso porque não era o tempo de falar, né? Nós precisamos discernir o tempo, mas ao longo aí eu vou falando muito sobre esse processo do divórcio, ok? Porque eu acredito que tem um propósito em Deus e eu acredito que vai poder auxiliar a vida de muitas pessoas. Então, eu me recordo que eu fiquei em choque, assim. E Deus, ele já havia me falado que isso ia acontecer, ele já estava me preparando há uns 6 meses atrás, com palavras, em oração. O Espírito Santo, ele falava, olha, eu vou tirar algo da sua vida que tem atrapalhado um romper, que tem atrapalhado aquilo que eu quero fazer. Lembra lá quando Abraão saiu, ele obedeceu a ordenança de Deus, mas ele levou Ló, não era para levar Ló, então foi algo bem semelhante a isso. E aqui, amados, eu nunca, jamais vou depreciar a pessoa dele, porque ele é uma pessoa maravilhosa. A gente tem que saber entender e discernir os propósitos de Deus, tá? Então, tudo que eu falar aqui não é com o intuito depreciativo, não é com o intuito de colocar a culpa nele pelo fato do casamento não ter dado certo, porque todo mundo, os dois erraram, né? Eu falo que o casamento não é composto de uma única pessoa, então, quando dá certo, são os dois que estão acertando, quando dá errado, são os dois que estão errando, ok? Nós precisamos ter nobreza, amém? E a culpa é sempre nossa. Tá? Se você quer ser curado, se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver aquilo que você nunca viveu, traz para junto de si a responsabilidade da sua vida, ok? Então, o Senhor já vinha me preparando, e aí quando isso de fato aconteceu, eu fiquei assim, tipo, anestesiada, e enquanto ele arrumava as coisas para ir embora, e a gente não teve briga, não teve discussão, foi tudo assim numa paz. E o Senhor falava comigo o tempo todo, deixa ele ir, porque é a minha mão nessa situação. E eu me recordo que a ficha foi caindo ao longo do dia, e à noite, assim, eu chorei muito, 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 assim, um choro de morte, como se alguém tivesse morrido. Afinal de contas, era um sonho ali, né? Morrendo. Na verdade, ele já estava morto, né? Mas eu achava que ele vivia, mas na verdade já estava morto. E ali eu dormi chorando. E eu me recordo que eu falava com Deus na minha mente, assim, o tempo todo sobre algumas coisas. E Satanás, ele foi lançando setas de coisas que aconteceram lá atrás, na infância. E eu fui dormir com a cabeça muito ruim. E eu lembro que eu acordei dando gargalhada. E eu acordei com a minha risada. e ali, tipo assim, o Senhor, ele mudou algo. Porque tem algumas pessoas que incomodam com a minha risada, porque assim, eu gosto de rir mesmo, e a minha gargalhada é bem escandalosa. Mas o que elas não sabem é que nem sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa muito triste e eu não ria. Eu tinha vergonha, sabe? Eu não ria.
Eu não era uma pessoa alegre, na verdade, eu não vivia, eu sobrevivia. Então, é por isso que eu dou risada mesmo, e eu dou gargalhada mesmo, porque eu já chorei demais. Eu já sofri demais. E esse não é o tempo mais pra dor. Esse não é o tempo mais para esse luto, sabe? Porque eis que tudo novo se fez na minha vida. Então eu tenho motivos para me alegrar, para exaltar o nome do Senhor, porque eu só estou aqui respirando pela bondade, pela misericórdia dele. E eu acordei dando gargalhada. E quando eu me dei conta disso, eu ria mais, sabe? Eu ria mais. Eu fiquei, tipo assim, quase 1 hora nesse negócio de rir, de gargalhar. E foi muito engraçado. E eu percebi que daquele dia em diante a minha risada começou a ser cura para as pessoas. Porque os ambientes que eu chegava, que o Espírito Santo me discernia, que ali havia espírito de solidão, espírito de morte, espírito de depressão, sabe? A opressão nas emoções. Ali o Senhor falava comigo assim: você não vai pregar, você não vai abrir a Bíblia, você não vai louvar, você só vai rir. E ali a gente percebia, sabe, todo o peso indo embora e as pessoas se alegrando. E depois eu recebia testemunhos de pessoas que falavam: cara, tinha tanto tempo que eu não dava uma gargalhada. E a gente foi recebendo testemunhos de pessoas que relatavam assim, que sentia paz naquela risada, enfim. E essa foi uma das experiências, porque foram muitas experiências, sabe? Foi um processo doloroso, mas um processo assim com muita presença do Espírito Santo, sabe? Muito intensa, foram experiências assim fantásticas. E é por isso que eu frisei que eu ia contar a minha experiência da depressão. Quais eram outros sintomas que me acarretavam? Eu não conseguia me alimentar. Eu perdi 10 quilos, assim, muito rapidamente. Eu estava 10 quilos abaixo, né, do meu peso. E eu senti uma fraqueza muito grande no corpo, nos ossos. Um desânimo muito grande, como se eu estivesse doente de alguma coisa, mas eu fazia exames e não tinha nada. Então eu via que era algo espiritual, uma opressão muito grande. Então, se eu não me alimentava direito, eu comia só quando eu tinha fome mesmo, e que isso era raro de acontecer. Então a minha alimentação era muito debilitada, eu me alimentava muito mal. A tristeza crônica, assim, um vazio, um buraco dentro de mim. E eu não acreditava, sabe, que a minha vida ia romper. Principalmente depois do divórcio, né? Porque, assim, houve um processo antes do casamento muito intenso em Deus, onde Deus injetou uma fé extraordinária, sobrenatural, onde eu saí igual Abraão saiu e muitas coisas foram acontecendo, mas dentro do casamento, no processo de 3 anos do casamento, assim, minha fé foi minando, as coisas foram acontecendo e foram enfraquecendo a minha fé, e no ápice ali do divórcio, assim, quando ele saiu de casa, eu percebi assim que eu precisava focar, alinhar mais a minha vida espiritual para eu não morrer. Então, para eu não morrer espiritualmente e fisicamente também. E ali o Senhor ele foi me direcionando, ele foi trazendo pessoas para que eu pudesse gritar, para que eu pudesse desabafar. E foi um processo assim bem intenso e bem doloroso para mim, onde o Senhor veio trazendo à tona os abusos na infância e muitas questões que aconteceram. E eu falo que o ápice da libertação da depressão, a maior da guerra, não foi enfrentar a opressão do inferno, foi enfrentar a opressão que eu mesma fazia em mim, porque eu sofria muita pressão.